Fala pessoal, boa noite. Vamos entrando. Estão avisando os seguidores. Começamos mais um vídeo que nós vamos falar, o pessoal começando a entrar. E como eu prometi para vocês, acho que vai ser um assunto que vai ser bem legal. Vamos começar um assunto, falar de medicamentos. Eu postei essa semana para vocês sobre a Ozempic, né, que é a semaglutida, que é uma medicação que já tem no mercado há um bom tempo. Vou começar a dar uma enroladinha aqui enquanto o pessoal vai entrando. Oi Silvano, boa noite a todo mundo que está entrando, todo mundo que está participando. Hoje eu vou falar inclusive vai ter um convidado que vai falar, que é o Dr. Sérgio Barrichello, que daqui a pouco já está entrando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos dividir a tela, Sérgio. E enquanto o pessoal vai entrando para a gente bater um papinho. Boa noite, Daniela, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que você está? Boa noite também, direto dos Estados Unidos, a Cassi. Nós vamos conversar sobre a semaglutida, né? Já dando um tempinho para todo mundo entrar, o pessoal já está entrando. Que na verdade ela é uma medicação que o pessoal tem muita dúvida em relação ao uso, em relação à indicação, em relação a valores, em relação, até peguei, né, na postagem que eu fiz esses dias, o pessoal mandou algumas dúvidas, mandaram também no particular para mim algumas dúvidas em relação ao uso da semaglutida, ao uso, né, que o nome comercial, eu falo semaglutida só para vocês entenderem, eu falo o nome comercial é Ozempic, mas o nome da droga, né, o nome genérico, né, vamos dizer assim, seria semaglutida. A semaglutida, ela vou já começando a falar um pouquinho para vocês, até para a gente não se prolongar muito nessa live. Ela é uma droga está sendo utilizada e ela é de bula hoje, ela não é uma medicação para perda de peso, é uma medicação que ela é da classe dos análogos do GLP-1, assim como você já deve ter ouvido falar dessa classe de medicamentos, que inclusive é uma dúvida que muitas pessoas têm, é a mesma classe de medicamentos da liraglutida. A liraglutida existem duas medicações, na verdade duas mais famosas, existem mais, né? Tem dessa classe de GLP-1, mas a liraglutida existe o Saxenda e o Victoza, né? Que é a mesma coisa. Para quem já tem essa dúvida, Victoza e Saxenda é a mesma medicação, com indicações de bula diferentes por motivos comerciais. Então o Victoza ele tem em bula uma indicação para tratamento da diabetes e o Saxenda em bula o tratamento para perda de peso, mas na verdade elas são a mesma droga, é a liraglutida. E a semaglutida, né, existem outras drogas, existe a dudaglutida, o Trulicity, etc., que também tem uma ação mais ou menos semelhante, parecida com Victoza, com Saxenda ou com o Ozempic. O Ozempic, ele é uma classe nova de medicamentos, né, uma droga nova, que é a semaglutida, que tem um mecanismo de ação também, como tem o Victoza, como tem o Saxenda, ou seja, eles são análogos do GLP-1. Legal, André, o que isso quer dizer, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o GLP-1. GLP-1, ele é um hormônio, como vários do que a gente produz, e ele é um hormônio que nos sinaliza uma das vias de saciedade, que nosso cérebro capta e sinaliza uma das vias de saciedade. Ele é um hormônio produzido no nosso intestino. Então, quando a gente come, quando a gente faz uma refeição, o nosso intestino ele libera esse GLP-1 quando a comida, né, começa a ser digerida e cai no nosso intestino, né, ele passa pelo nosso intestino, é liberado esse GLP-1. Esse GLP-1, né, em suma, ele é captado pelo nosso cérebro. Isso o cérebro ele dá esse sinal de que, opa, tem GLP-1 circulando. Ele manda um sinal para a gente que a gente pode parar de comer porque a gente já comeu o suficiente, né? É uma das vias de saciedade. Existem outros hormônios que nos sinalizam no cérebro também essas vias de saciedade. O GLP-1 é um deles. Essas drogas, né, esses análogos do GLP-1, por que a gente chama de análogos do GLP-1? Porque a molécula dessa droga ela é muito parecida, quase idêntica ao hormônio. Então, quando a gente quando a gente faz uso dessas medicações, nós ficamos, entre aspas, com essa medicação fingindo que está circulando no nosso organismo, vamos dizer assim. Então, quando a gente come
essa sinalização ela vem mais rápida, ela vem mais efetiva. E por ser um hormônio que nos aumenta uma sensação de aumenta essa saciação, né, essa plenitude gástrica, o nosso cérebro ele capta com uma maior rapidez esse hormônio circulando e a gente acaba comendo menos, né? Além disso, então tem essa ação cerebral, né, de aumentar a circulação desse hormônio GLP-1, que é um dos hormônios que faz com que a gente tenha uma limitação na quantidade do alimento. Além disso, esse hormônio, esse GLP-1, ele tem uma ação também no nosso estômago. No nosso estômago, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma gastroparesia. O que quer dizer gastroparesia? Gastroparesia, gente, é o seguinte, ele faz com que o nosso estômago diminua os movimentos, a velocidade de movimentação. Isso aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o nosso estômago fica mais parado. Então, quando a gente come, o nosso estômago fica mais parado. Com isso, essa medicação ela faz com que tenha uma liberação menor, um pico menor de insulina, né? Porque você vai comer menos, você vai fazer o estômago ficar mais parado, a glicose, o açúcar, o alimento vai ser digerido de uma maneira mais lenta, isso faz com que diminua o pico de insulina, isso faz com que também essa diabetes, né, que pacientes, até porque por isso que essas medicações a princípio, né, mesmo o Victoza, que foi o primeiro a ser lançado, tem de bula uma indicação para tratamento da diabetes e hoje o Ozempic ainda tem de bula somente uma indicação formal para o tratamento da diabetes, porque ele regula esse pico de insulina, né? Então ele regula essa insulina, ele diminui esse pico de insulina, ele regula esse glucagon. Então ele faz com que haja um equilíbrio maior entre a liberação de insulina e a absorção da glicose, regulando melhor os níveis de glicose no sangue. Então, por isso que esses medicamentos, eles a princípio foram lançados como medicamentos para tratamentos da diabetes. O que acontece é que um dos efeitos colaterais que viu-se quando foi lançado o Victoza é que o paciente que fazia uso dessa medicação, ele tinha uma sensação de plenitude mais rápida, ele tinha uma sensação de plenitude mais aguda, então ele comia menos, ele sentia aquela sensação de saciação muito mais rápida. Só um adendo aqui, gente, eu quero que vocês, eu sempre bato nessa tecla, que existe uma diferença entre saciedade e saciação, tá? Saciedade não é aquilo que a gente imagina, que a grande maioria das pessoas imaginam que seja. Aquela coisa de quando a gente come, você sente aquele, nossa, eu tô cheio, não quero mais comer. A gente tem a ideia errada de que isso é saciedade. Isso não é saciedade, isso é saciação, tá? Saciedade é o tempo que a gente demora para sentir fome entre uma refeição e outra. Então, aquela coisa de você demorar mais tempo para sentir fome, você demorar mais tempo, você conseguir ficar mais tempo sem comer, você ter uma sensação de que realmente aquela medicação está segurando a sua vontade de comer por mais tempo, isso sim é saciedade. Então, a saciação é aquela sensação de plenitude e saciedade é o tempo que você demora para sentir fome entre uma refeição e outra. Como essa medicação ela tem uma ação no estômago, faz com que o estômago fique mais parado, diminua a velocidade de absorção da glicose, regule melhor essa insulina e esse glucagon, você consegue ter uma melhor performance de absorção dessa glicose, faz com que você consiga captar e trabalhar melhor esse alimento, aumenta o tempo de saciedade e por isso você, teoricamente, a princípio, consegue controlar melhor os níveis de glicose no sangue. E vamos voltar a falar então um pouquinho aqui da parte da perda de peso, como um dos efeitos colaterais disso, o paciente come menos e o paciente comendo menos vem a perda de peso. Deixa eu ver se o Sérgio já entrou aqui. Vou colocar só aqui vou fixar aqui o comentário aqui para vocês e ver se o Sérgio entrou. Se o Sérgio não entrou, fixar o comentário. Aqui, Sérgio. Aqui. Beleza. Aí o Sérgio até vai entrar, vai me ajudar, né? O Sérgio trabalha aqui comigo, meu sócio aqui na clínica, a gente tem muita... Fala, Sérgio, beleza? Olá, boa noite, tudo certo? Tá me vendo já? Não? Conectou? Conectou, mas tá... Agora sim, agora sim.
Calma aí. Eu Deixa estava eu dar uma olhada. falando, eu tava falando com o pessoal aqui sobre um pouco do mecanismo de ação, né, dessas drogas, tanto da semaglutida, que é o Ozempic, quanto da liraglutida, que é o Victoza, o Saxenda, que as pessoas têm muita dúvida, né? Já surgiu até algumas perguntas se o Ozempic e o seu Saxenda são a mesma coisa. Não, eles não são a mesma coisa. Eles são medicamentos da mesma classe, mas são medicamentos diferentes, né? O Saxenda é igual ao Victoza, eles são a liraglutida. O Ozempic é a semaglutida. Então, eles têm uma ação no mesmo, eles têm um mecanismo de ação parecidos, mas eles são medicações diferentes. Tanto que a aplicação do Victoza, a aplicação do Saxenda, ela é diária e a aplicação do Ozempic, ela é semanal. Então, são medicações que têm um mecanismo de ação parecido, mas não são as mesmas, né? Inclusive, um dos comentários foi que não era possível ser a mesma medicação com valores de preços diferentes. Não, não é a mesma, né? Mecanismos de ação diferentes, com doses, né? A gente usa um pouquinho diferente. Então, para ficar bem claro, as medicações que são as mesmas são Saxenda e Victoza. Ozempic é outra medicação, Trulicity, que é também da mesma classe, é outra medicação. E a gente tem usado bastante aqui na clínica, né, Sérgio, para tratar os pacientes, para ajudar o paciente no tratamento da obesidade. E eu vejo que as pessoas têm muita dúvida e muita curiosidade para saber sobre o Ozempic. Você quer dar uma pincelada, falar sobre alguma experiência que você tenha, ou que você tem visto aqui na clínica em relação ao Ozempic, alguma dúvida que você tenha para a gente conversar? Bom, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aí, uma galera legal, 90 pessoas assistindo a gente falar. Os Ozempics, todas essas medicações são análogos do GLP-1, né, que é um hormônio que é produzido principalmente lá no baixo intestino. Acho que o André começou a falar sobre isso. Isso aí a gente chama, quando nós relacionamos com a cirurgia bariátrica, de freio ileal, tá? Que o hormônio ele é dispersado lá no final do intestino quando a comida vai chegando ali por perto, e isso faz com que o paciente tenha essa saciedade. Então, é uma droga que é muito interessante, porque dá um auxílio muito bacana nessa questão da saciedade, como o André explicou agora. Mas é assim, são drogas diferentes. Liraglutida, semaglutida, são drogas diferentes, mas eles têm ali, por fim, ser todos análogos do GLP-1, são todos muito parecidos, eles têm moléculas que são modificadas na fórmula, e o que acontece? São pequenas partes de moléculas modificadas que mudam, inclusive, o tamanho dessa molécula, e é por isso que o tempo de absorção, de administração da droga é diferente, como o André falou. O Ozempic, Saxenda uma vez por semana, enquanto a liraglutida ou Victoza é de uso diário, né, André? Então, o que varia O muito... Ozempic e semaglutida, não Saxenda. O Ozempic e Isso, Saxenda. semaglutida, sim. É, o Ozempic semaglutida uma vez por semana e o Saxenda ou Victoza, que é a liraglutida, Diário. uma vez ao dia, né? A gente pode até vendo algumas, eu estou pegando aqui algumas perguntas, né? Vamos começar, a gente pode começar até por algumas perguntas clínicas, né? Que teve gente que perguntou aqui se quem tem pangastrite pode usar, se que tem alguma contraindicação, se pacientes não diabéticos, obesos. Como a gente está falando de Ozempic, nós vamos falar de Ozempic assim, a Eline, oi Eline, tudo bom? Faz tempo, né? Que a gente não se vê. O Ozempic, ele não tem de bula uma indicação, estou falando de bula, né? Não tem uma indicação para perda de peso. Hoje o Ozempic, ele tem uma indicação para pacientes diabéticos. O que tem saído e vai sair, provavelmente vai virar uma medicação, assim como foi a liraglutida, que era o Victoza, depois entrou o Saxenda para isso. Na minha opinião, ele vai ser uma medicação para perda de peso e vai ser muito mais do que isso, né? Porque hoje a gente vê que os trabalhos, já tem trabalhos em fase 3, em trabalhos super avançados em relação à eficácia do Ozempic para a perda de peso, inclusive maior do que a do Saxenda, né? Comparado, inclusive, a alguns procedimentos cirúrgicos, né? E o Ozempic em doses mais altas, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje tem a caneta de Ozempic
em dose 0,25, 0,5, dose de 1. A dose para emagrecimento seria uma dose de 2,4, ou seja, uma dose bem mais alta, né? Isso acarreta, claro, por enquanto, um custo muito alto, mas tem se mostrado muito efetiva nos trabalhos grandes para perda de peso, no processo de perda de peso. Então, a princípio, de bula a gente não usa para pacientes que não sejam diabéticos ou obesos, mas o uso off-label, né, ou seja, você usar uma medicação que não tem de bula a indicação para uso na perda de peso, mas que tem já trabalhos que mostram que sejam efetivas, a gente pode usar? Claro que pode usar. Pode usar em pacientes não diabéticos e obesos? Pode usar? Sim, pode usar, desde que você faça esse acompanhamento, desde que você acompanhe o paciente tenha todo um processo de alimentação no meio e tudo. E digo mais, na minha opinião, é uma droga que está, acho que é uma das mais estudadas, porque hoje, inclusive, muitos cardiologistas estão utilizando o Ozempic, mesmo em pacientes não obesos, porque trabalham tanto o Ozempic como o Saxenda também, porque esses análogos do GLP-1 hoje estão em fase de estudos grandes e já tem muita coisa sedimentada de proteção cardíaca, né? Então, muito de diminuição do risco de infarto para pacientes que têm um estilo de vida não tão regrado, né? Que tem que regrar com exercício, etc. Tem trabalhos hoje saindo sobre prevenção, inclusive de Alzheimer, né? De fazer uma proteção neurológica. Trabalho saindo em relação à gordura visceral, principalmente a esteatose hepática, né? Então, uma medicação, esses análogos do GLP-1, eu acho que vai ser muito além de diabetes, eu acho que vai ser muito além da perda de peso, eu acho que vão ser medicações que a gente vai ter um leque muito grande para poder utilizar, não só em pacientes diabéticos ou pela perda de peso, né? Pacientes, teoricamente, que têm uma pangastrite, pode utilizar? Teoricamente pode utilizar, né? Óbvio que também tem que tratar essa gastrite. A gastrite provavelmente, né, na maioria das vezes, vem também com excesso de peso, vem com uma má alimentação, então arrumar a alimentação, arrumar tudo, esse excesso, melhorar esse excesso de peso, né? Utilizar esses análogos do GLP-1 vai ser de uma grande valia. E digo mais, tem hoje, aqui acho que até na Anvisa já foi aprovado, nos Estados Unidos já tem, né, a semaglutida via oral, comprimido. Provavelmente nos próximos meses, anos, vamos começar a comercializar ainda com bula para diabetes também. Mas provavelmente, então assim, tem muita coisa saindo sobre o Ozempic, né, ou sobre a semaglutida, não só para perda de peso, mas para melhorar a parte cardiológica, melhorar a parte neurológica, para melhorar a parte de gordura visceral, gordura no fígado principalmente, e também depois vai ter para sair em comprimidos, então tem muita coisa que a gente pode utilizar. Então, o uso do Ozempic, pode ser utilizado, depois tem uma outra pergunta aqui, Sé, que é sobre balão intragástrico, eu vou deixar para você falar sobre isso. Em relação a pangastrite, qualquer problema do trato gastrointestinal na parte alta de estômago e esôfago, quando você usa um medicamento que ele tende a diminuir o esvaziamento gástrico, tal como essas drogas, existe a possibilidade de você ter um aumento do sintoma. Então, isso não vai não vai agravar o seu problema de uma maneira importante. Entretanto, ele pode sim te dar um aumento dos sintomas. Então, quando você tiver por exemplo, uma gastrite mais importante, tratar essa gastrite, mesmo que ao mesmo tempo que o uso da droga, é uma coisa inteligente. Então, conversar com o seu gastroenterologista, ou com o seu nutrólogo, ou com o médico que está te acompanhando, é muito prudente nesse momento, porque você vai ficar com aquele alimento mais tempo dentro do seu estômago, então você sim pode ter um aumento da acidez gástrica devido à presença do alimento lá e ter mais sintomas. Então, se você tem já um sintoma de trato gastrointestinal alto, estômago, esôfago, isso pode piorar. Não tem na literatura algo que nos fale isso, André, não existe. Mas a lógica nos leva por esse caminho. Uma outra coisa muito interessante, acabou de sair no Lancet agora, que antes da gente começar a live eu fui dar uma fuçada no que tem de trabalhos novos no segmento. Então, no Lancet agora saiu um trabalho que
de altíssimo nível, que é o randomizado, ele é aquele que sorteia, a pessoa não escolhe pacientes, né? Normalmente, esses estudos que a gente vê, a amostra é previamente selecionada, então os resultados não são aquele ideal. Esse aqui, o resultado é muito legal, foi publicado no Lancet agora em março desse ano, ou seja, está no forno. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma série de pacientes e dividiram em 3 grupos, um com uma semaglutida 2,4, uma com 1 e o placebo. O placebo é aquele que os caras não dão nada e o paciente anda por si só, associado à medicação, à modificação do estilo de vida. O que eles mostraram aqui é que quando compara-se a semaglutida 2,4, aí nós estamos falando de uma perda de peso bastante robusta, em cerca de 10% do peso corporal total. Quando comparado com o placebo, que é em torno de 3% do peso corporal total. O André citou de alguns estudos, nós temos estudos falando que a semaglutida pode chegar a 18% do peso corporal total. Para ser muito sincero, eu não acredito nisso desta maneira, com essa magnitude. Por quê? Porque aqui nós temos um estudo grande com 1.500 pacientes, 1.250 pacientes. Quem quiser ler isso aí, depois manda aqui para o André, que eu mando o link do trabalho, que mostra que é 10% do peso corporal total. Então, assim, as medicações elas são extremamente eficientes. Essas mesmo são maravilhosas, muito pela aquela questão da proteção cardiovascular que o André falou, mas tem 3 vezes mais eficiente, apesar da magnitude não ser tamanha, 18% do peso corporal total, porque 18% do peso corporal total é o que a gente consegue com uma gastroplastia endoscópica ou muitas vezes com um sleeve cirúrgico. Então, né, números uma magnitude bem grande. Então, mas friamente falando, o Ozempic com 2,4 ainda não é o que vocês usam, né? Que, como o André falou, o valor é bem absurdo. Esse dá 3 vezes mais perda de peso do que o placebo, do que apenas a modificação do estilo de vida. Então, esse adendo é importante porque nós falamos aí em 18%, que na realidade é uma coisa que a gente tem que ter sempre um olhar crítico e tem que estar com um bom médico nutrólogo, uma boa equipe de nutricionistas, justamente porque para você otimizar esse resultado, né, André? Então, acho que é muito importante falar esses detalhes. Exatamente, é o que o Agostinho Nutri também falou, que na verdade não tem não vicia, né? O pessoal tem muita essa mania, vou viciar na medicação, não. Na verdade, modificação do estilo de vida, modificação de alimentação, né? Isso aí já estamos, vale sempre falar, mas a gente sempre tem que, já fica meio que implícito, né? Não adianta fazer uso da medicação, quaisquer que seja, nem a cirurgia bariátrica, nem o balão, nem gastroplastia endoscópica, se você não tiver uma modificação do teu estilo de vida. Isso aí é ponto, né? Até para você perder peso e ter essa manutenção do peso, né? A médio e longo prazo, que é o que a gente vê muito, né? Mesmo os pacientes usando a medicação corretamente, se ele não tem uma manutenção dessa mudança de hábito alimentar, essa mudança de prática de exercício, realmente a perda de peso ela vai se perder no meio do caminho. Tá? Tem mais algumas perguntas aqui em relação até à gestação. Não pode ser usado, a gente não tem indicação, salvo né, para perda de peso, principalmente, a salvo se tiver uma indicação por conta de uma diabetes, mas geralmente na diabetes gestacional são outras medicações que são utilizadas. Na amamentação também, tanto a liraglutida quanto a semaglutida a gente não utiliza, né? Ela tem uma utilização, a gente libera a utilização dela depois que parar de amamentar, né? Então, não deve ser usado por mulheres na fase de amamentação, mesmo aquelas que estão só amamentando uma vez por dia, que já estão largando. Então, aqui no consultório eu sempre falo para as pacientes pararem de amamentar e depois a gente começa, não mando parar de amamentar para começar, eu falo assim, a gente só começa quando você parar, né, de amamentar. O aleitamento materno é muito mais importante, a mãe vai ter muito mais tempo depois para perder peso. Tem uma outra pergunta que eu acho que é sensacional, né? Que é da Estela, que ela pergunta se o Ozempic provoca câncer, né? Muita gente tem dúvida em relação a câncer de pâncreas que surgiu no estudo que fizeram com Saxenda, porque aumentava o risco.
Gente, na verdade, eu garanto uma coisa para vocês: a obesidade aumenta muito mais o risco de câncer do que você utilizar uma ferramenta que vai te ajudar no processo de perda de peso, né? Então, o risco de você desenvolver um câncer é muito maior não fazendo nada, não fazendo uma alimentação, não tomando medicação e continuando uma vida sedentária do que você fazer o uso de uma medicação. O Mesmo que porque, pode... Oi? a obesidade atualmente é uma das maiores causas de câncer evitáveis que existe, né? Câncer de cólon gigantesco, câncer, uma série de doenças que ela atua hormonalmente. A gordura é um órgão hormonal, né? Ele é hormonalmente ativo, então isso é muito importante. Hoje, a epidemia de obesidade mata tanto e dá câncer de vários órgãos, é muito importante, inclusive a gordura no fígado, nós já falamos sobre isso, gordura no fígado que acomete 70% de quem tem obesidade, até 70% de quem tem obesidade tem gordura no fígado. 30% dessas pessoas vão com esteatohepatite, 6 a 7% com cirrose, mais 6, 7% com câncer, ou seja, obesidade, câncer de novo. Mas, André, tem uma coisa que foi muito legal aqui que eu vi agora, de uma das meninas que escreveu aqui, ó, emagreci 7 quilos com o Ozempic sem dieta. Parei há 2 meses e engordei 2 quilos. Retomei o uso de 0,25 e estou tendo resultado. Devo aumentar a dose? Eu achei muito legal esse comentário e corajoso também. Porque a grande realidade é o seguinte, não existe emagreci sem dieta. Ela não emagreceu sem dieta. Ela foi, talvez ela tenha sido, ela teve algum controle pelas sensações associadas, né? Que esse empachamento e também, óbvio que a otimização metabólica ajudou, mas com certeza quem tá fazendo uso de uma medicação provavelmente está dando um pouco mais de atenção para a alimentação, né? E agora provavelmente tem uma melhora otimizando dose, né, André? Agora é a hora que o André entra e chega e fala, meu, agora sim vamos otimizar dose, vamos melhorar a sua postura frente à sua alimentação e atividade física. Não, até porque, como ele mexe na saciedade, mesmo que ela não esteja fazendo uma dieta, dificilmente, se ela está perdendo peso, ela está tendo um déficit calórico, ou está Exato. melhorando a alimentação. Então, assim, ela mexeu mesmo sem querer ter mexido, né? Então, só cuidado, porque a utilização dessa medicação dá certo, para, não dá certo, volta a dar certo, aí sim você vai ficar refém dela sem ter a real efetividade. Eu falo para todo mundo, o que a gente precisa entender é o processo. Se você não entender o processo, não vai dar certo, independentemente qual seja esse processo. Porque hoje uma caneta de Ozempic de 1 miligrama, se não me engano, está com 900 e alguma coisa. Então, a 2,4, você imagina o valor que isso é exorbitante. Então, você fazer um investimento, nem está liberado para 2,4, estou falando dos exames, né? Ninguém vai, pelo amor de Deus, me usar uma dose de 2,4, tá? Mas, por exemplo, tem a doutora Lia Volpato que está usando o Ozempic há 2 anos, né? E aí a pessoa, nossa, 2 anos. Então, não existe, inclusive, um tempo mínimo, um tempo máximo de uso, né? Quando que a gente vai começar a desmamar essa medicação? Quando a gente começa a tirar a medicação? Depende do motivo que você está usando o Ozempic, se era só, se você está usando para emagrecimento, se você está usando porque você tem uma pré-diabetes, uma resistência insulínica, né? Depende da sua alimentação, depende do seu peso, depende da sua evolução, depende de uma série de coisas. Então, depende de uma avaliação clínica, de uma avaliação laboratorial. Aí a gente pode fazer um desmame dessas medicações aos poucos. Eu tenho paciente que a gente tira mais rápido, tem paciente que realmente não consegue tirar, né? Essas medicações, quaisquer que sejam, de uma maneira muito rápida. Então, as medicações para a perda de peso, elas são utilizadas, né? A gente faz uma programação para a utilização, a gente vê a indicação do uso, se qual é a medicação, que a gente tem outras medicações para perda de peso que a gente pode utilizar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a sibutramina, a gente tem o Orlistat, além disso, né, como medicações em bula. Inclusive, já teve até uma pergunta que colocaram para mim nesses dias, que se pode usar a semaglutida, o Ozempic, com a sibutramina. Sim, pode usar, não tem problema algum misturar. Inclusive, hoje,
a terapia de medicamentosa, né, para perda de peso, antigamente a gente usava muito mais assim, né, Sérgio? A gente pegava uma medicação, utilizava X, ia aumentando a dose, chegava no talo da medicação, não está adiantando mais, não está dando certo, durante algumas semanas não teve a perda de peso, troca. Hoje não, hoje a gente faz diferente. Eu gosto muito de usar medicações diferentes, eu pego um gap maior de possibilidades, com doses baixas, que eu diminuo meu risco de efeitos colaterais potenciais e tenho uma resposta boa. Está tocando seu interfone. Tá. Então, então pode, vamos lá. Então pode usar o Ozempic, pode usar com a sibutramina, pode, né? Tem outra paciente que usa com Jardiance, né? Toma um pouco de cuidado com essas medicações para diabetes, unindo as duas sem ter um acompanhamento do endocrinologista, sem ter um acompanhamento do nutrólogo, é super importante. Mas pode ter? Pode, também pode ser utilizado, tá? Desde que você também tenha toda as alimentação. Teve uma outra pergunta que perguntaram, também fizeram, se no bypass, você pode utilizar bariátrico, bypass, né? Aí eu deixo essa aí para você. Cara, aí assim, ó. Opa, calma aí. E uma coisa muito interessante que o pessoal precisa saber e entender que a combinação de remédio, tanto só remédio quanto remédio com procedimentos, é uma tendência mundial, né? Eu lembro bem que lá para 2016, 2017, eu estava eu tava numa pegada frequente com grandes congressos e a gente tinha muito contato com o pessoal da Mayo Clinic, que é uma clínica privada, só que é uma das maiores do mundo. E lá a gente sentava batendo papo, os caras estão usando combinações muito frequentes de medicamento, como a gente faz aqui no Brasil, inclusive com a cirurgia bariátrica e balões intragástricos e gastroplastia endoscópica. Estou vendo aqui um trabalho que fala disso, justamente desse grupo da Mayo Clinic, falando que eles fazem essas combinações medicamentosas para otimizar resultado e sim, trazem bons resultados a longo prazo, inclusive. Uma coisa que é muito importante, né, André, é assim, ó, o paciente, ele sempre fala, eu vou ficar usando remédio para emagrecer para sempre. Pode ser, pode ser. Se for o caso, se você não consegue emagrecer e ficar magro, você pode ter que usar alguma coisa, porque é melhor você usar um remédio para emagrecer para toda a vida do que ser obeso para toda a vida, com todas as comorbidades envolvidas, toda a chance de você morrer com a obesidade. Então, esse preconceito, você imagina, ó, o que acontece? A obesidade, todo mundo que está aí, e eu quero que vocês mandem um joinha aí, sabem que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. E ela é progressiva. A obesidade só piora. Se você não tratar, ela não melhora sozinho. Então, e por que ela é progressiva? Porque nós envelhecemos. O músculo que a gente tem hoje, a gente não tem amanhã, se a gente não cuidar muito bem dele. E aí você me diz, você é hipertenso, você toma o seu remedinho de pressão todo dia, né? Sim. Você é diabético, você toma o seu remedinho de diabetes todos os dias. Ah, você é obeso. Ah, não, eu não vou tomar. Eu não vou tomar porque onde já se viu, eu vou ficar tomando remédio para obesidade o resto da vida. Mas não é uma doença crônica. Então, é muito importante ter essa noção e ter um médico competente, com experiência, tal como o doutor André, que sabe manejar a medicação, para que, se porventura você comece a ter perda da efetividade ou efeitos colaterais oriundos da medicação, você troque ou associe. Então, André, isso aí é uma coisa muito importante, que às vezes a galera simplesmente pensa que eu não posso tomar remédio para sempre para emagrecer. Eu prefiro ficar obeso
doente, hipertenso, blá, 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 do que tomar remédio para sempre. A obesidade, ela, por definição, além dela ser uma doença crônica, né, que não tem cura, ela tem um tratamento que você pode controlar, não tem cura, ela é um fator que leva a outras doenças crônicas, né? Então, além dela ser uma doença, ela leva a outras doenças, né, cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, aumento do risco de infarto, de derrames e etc. Então, que isso é exatamente o que você falou. Tratar a obesidade, então você vai usar o Ozempic, né, a gente está falando da área do Ozempic, você vai usar 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa o tempo que você vai usar, né? Importa que enquanto você estiver usando, você está saudável, você está magro, você está bem. Eu prefiro que você invista numa medicação, é claro, voltando a falar, aliado com tudo aquilo que você tem que fazer, porque o tratamento da obesidade ele é multidisciplinar, não é só o acompanhamento medicamentoso, ele tem que ter o acompanhamento médico, nutricional e psicológico, né, que é super importante para você entender, porque tem vários fatores que te levam a comer, não é só o fator da fome. A fome, a gente tem a fome física, a fome emocional, e a gente já falou várias vezes, podemos fazer várias lives ainda sobre isso, mas e se tiver que usar medicação por muito tempo, vai ter que usar medicação por muito tempo. O remédio é a ferramenta, né? É a ferramenta. Exato. É esse que é o negócio. Tratamento é baseado sempre na dieta e no exercício físico e no equilíbrio emocional. Então, todo mundo que precisa emagrecer vai enveredar por um caminho de dieta, exercício físico e controle emocional. Só que isso é muito difícil, não é para qualquer um. Então, nós lançamos mão de métodos auxiliares para facilitar o negócio, entendeu? Não é para resolver a sua vida. A sua vida será resolvida quando você tiver o clique, que é a mudança de mindset, que é aquele negócio onde a sua tribo é a tribo que vai andar de bicicleta, que vai fazer stand-up, que vai para a praia fazer surf, vai fazer esporte. É uma tribo diferente, entendeu? Mudando o seu way of life, mudando o seu estilo de vida de uma maneira real, consciente. Aí nós podemos ajudar fazendo com que você tenha algumas ferramentas para facilitar a sua mudança de vida, para que você tenha uma boa perda e olhe no espelho e fala, porra, eu tô legal, eu tô conseguindo fazer, a sua autoestima aumente, a sua autoconfiança aumente, e o que você olha no espelho seja capaz de te estimular a ser o que você quer ser. Então, você tem medicações maravilhosas, procedimentos maravilhosos, mas não são essas coisas que vão resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é você. E essas ferramentas que o André está explicando, que eu estou aprendendo aqui com o André, é sensacional, porque na realidade é um baita de um auxílio, né, André? Mas o que funciona é a dieta e o exercício físico. É isso que funciona. Ponto. Né? É o combo. Tem uma pergunta aqui foi feita um tempo atrás, a Carlita Mendonça, que ela perguntou uma pergunta legal. Como diminuir o enjoo com os Ozempic se tem algum alimento que deve ser eliminado da dieta? Bom, esse enjoo, essa náusea, muitas vezes refluxo, é justamente por causa da fisiologia do uso da medicação. A medicação vai, como eu falei no começo, vai diminuir, vai fazer com que o estômago fique mais parado, diminuir a velocidade, esvaziamento gástrico. Então, o estômago ficando mais parado, a gente tende a ficar mais enjoado, com o estômago mais embrulhado. Tende, muitas vezes, até ter o refluxo, depende se você come e deita, se você come rápido, se você não mastiga, se você come em grande quantidade, né? E às vezes não dá nem tempo da medicação ter uma ação tão efetiva assim, porque tem gente que nem mastiga, infelizmente. Quando a gente faz o uso da liraglutida, que é a Victoza, que é o Saxenda, o paciente tem muita náusea, mal-estar com uma dose um pouco mais alta, nos 3 dias ele não tolerou essa dose X, a gente regride a dose e vê se melhora. Com o Ozempic, a gente espera, né, geralmente o paciente não tem essa sensação tanto de mal-estar, porque ele tem uma liberação mais lenta, né, diferente do Saxenda, que é de 24 horas, ele tem uma ação de 5 a 7 dias, então dificilmente o paciente tem um baita do mal-estar, como às vezes pode dar no Saxenda, mas o que a gente eu faço muitas vezes eu não aumento a dose se for a hora de aumentar a dose, né, a gente bola as estratégias, a gente dá um passo para trás e manda o paciente fazer a mesma dose na outra semana, ou até diminuir um pouquinho a dose, alguns cliques,
e aí a gente trabalha de maneira muito individualizada. Em relação a alimentos para eliminar da dieta, alimento a gente não elimina. O que a gente tem que eliminar são os produtos ruins, os produtos alimentícios. Alimento nenhum a gente, teoricamente, a gente elimina. Agora, alimentos cheios de corante, conservante, alimentos ricos em açúcar, farinha branca, que são esses que índice glicêmico altíssimo, que é o que vai atrapalhar, né, justamente onde o Ozempic vai ter uma ação mais efetiva. Então, se você já eliminar esses alimentos que teoricamente atrapalhariam a ação mais do Ozempic, você melhorar essa alimentação, deixar ele trabalhar de uma maneira muito melhor, diminui o risco de você ter efeitos colaterais como náuseas, enjoos, etc. Melhora a eficácia do teu tratamento, auxilia muito mais no processo de perda de peso, inclusive você utilizando uma dose menor que você usaria comendo tudo errado. Né? Então, não tem alimento que a gente vai eliminar. Volto a falar, isso é muito individualizado. O que a gente vai eliminar são produtos ruins que a gente tem o costume de comer. Né? Então, são aquelas coisas, snacks que a gente abre, né? Então, salgadinho, assim, alimento a gente não tem rótulo. Né? Alimento faz parte do rótulo dos produtos que a gente consome. E aí sim você pode ter uma eficácia muito legal, muito maior com o uso do Ozempic. E aí aí teve uma outra pergunta também, que teve alguém me perguntou se pode usar, eu não sei onde que está agora, se pode usar também todos os dias. Eu já tive conhecidos que fazem doses de Ozempic diária pequenas. Eu particularmente nunca trabalhei assim, eu não tenho essa experiência, não tenho esse manejo. Eu trabalho geralmente, já emendando com uma outra pergunta, com qual dose se começa, existem duas canetas de Ozempic no mercado, tá? Existe uma caneta que é 0,25/0,5 miligramas e existe a caneta de 1 miligrama. Tratamento para diabetes, tratamento para início de tratamento para pacientes com diabetes. A gente começa com a caneta, a caixa vem uma caneta, começa com 0,25 e é feito 0,25 miligramas por 4 semanas. E aí, nas outras 2 semanas, é feito 0,5, né, meio miligrama. Isso dá 6 semanas de tratamento da caneta direitinho. E, teoricamente, depois a gente passa para a caneta de 1 miligrama. Esse é o tratamento para diabetes. O protocolo de tratamento para obesidade não existe, porque em bula, como não existe, ainda não é indicado para obesidade, não existe essa narrativa, como a gente faz um tratamento, esse escalonamento para perda de peso. Mas, para diabetes é feito assim, 0,25, 0,5 e depois a gente passa para 1. Mas muitas vezes não chega em 1. O Saxenda, né, que tem indicação para obesidade de 3, não é? Só o Saxenda que tem, né? Só o Saxenda. E o Saxenda a gente começa com 0,6, né? Se a gente for ler de bula, o que eu vou falar aqui é de bula, tá? Do Saxenda. 0,6 uma semana, 1,2 uma semana, 1,8 uma semana, 2,4 uma semana e 3. Uma semana, pelo menos uma semana. Sentiu náusea, mal-estar, mantém a dose ou diminui a dose, depois tenta progredir de novo, né? Mas volto a falar, na nossa prática do dia a dia, nossa prática diária, eu trabalho um pouco diferente. Eu trabalho muito junto ao paciente. Tem pacientes que aumentam mais rápido, tem pacientes que aumentam mais devagar, tem pacientes que nem aumentam muito a dose. Teve alguém que também comentou que ficou lá para cima, que está usando 0,6 do Saxenda e passa muito mal, né? Então tem pessoas que têm uma sensibilidade maior à medicação, né? Graças a Deus, porque a gente consegue trabalhar legal. Ninguém aqui é robô para ter todo mundo o mesmo sintoma. Né? Então, tem paciente que usa 0,6. Eu não consigo perder peso. Então, a gente tem que investigar outros motivos, né? Do porquê que não está perdendo peso, né? Existem vários outros motivos, mas você vê que tem pacientes com doses mínimas, doses de 0,6, eles já têm o sintoma. Experiência minha, Sérgio, pacientes com balão aqui, há algum tempo a gente já usa, né? Eu já uso uns bons anos, né? A gente começou a associar aqui e com resultados super legais de pacientes que às vezes têm o balão e dão aquela escorregada no meio do tratamento, perde menos peso, dá desanimada, né? Porque o Saxenda, a liraglutida, ela potencializa de novo aquela ação do balão de deixar o estômago mais paradão, aquela sensação de plenitude que o paciente tem. Muitas vezes com balão eu uso doses menores, né? Eu começo com dose abaixo do 0,6, eu começo com 0,3, aumento devagarinho. Então, muitas vezes, paciente com balão, eu uso doses menores do Saxenda e eles têm um resultado super legal. Eu tenho muitos pacientes também que com o Saxenda
deixam de ter essa sensação de plenitude, diminui o processo de perda de peso, e eu troco para o Ozempic, e estou tendo resultado bom. Né? Inclusive, aqui na clínica, a gente tem a doutora Anelisa, que também é fantástica nesse quesito de processos de medicação, a gente troca muita ideia aqui. Ela também tem um resultado bem legal, né, nessa transição do Saxenda para o Ozempic. Às vezes, o paciente que já está um bom tempo com o Saxenda, a gente tem visto que o Ozempic realmente, às vezes, a gente dá um plus. Ele chega na dose máxima do Saxenda, mas ele não consegue ter efetividade, né, mais com essa medicação. A gente muda para o Ozempic, e na maioria desses pacientes eu estou conseguindo ter uma resposta boa. Já que eu já começo com dose um pouquinho mais alta, não começo com dose tão baixa assim, não. Então, é claro, né, existem também pacientes que não dão certo, como todas as medicações, mas eu acho que o Ozempic, né, a semaglutida, ela vai ser um grande aliado no futuro para a gente que trabalha com saúde, não só obesidade, né? Para a gente que tem os propósito de trabalhar a melhora da qualidade de vida, cara, e a gente sabe que obeso é inflamado pra caramba. Obeso tem gordura visceral pra caramba, né? Se a gente já fez post sobre gordura no fígado, na alcoólica, a gente fala bastante. E o Ozempic, ele está chegando, o Ozempic, assim, os análogos do GLP-1, na verdade, essa classe de medicação está chegando para ficar, né? Não só para perda de peso, mas para melhorar tudo, inclusive melhora da qualidade de vida a longo prazo. Que é a parte muito importante, né? Que a gente fala de perda de peso, para quê, como e tudo mais. Mas é fundamental o indivíduo pensar na qualidade de vida dele a médio prazo, não só da parte da saúde orgânica, mas também da saúde mental, de se olhar no espelho e se aceitar, né? Uma série de coisas que é muito importante a gente levar em consideração. Quando a gente fala em saúde, o pessoal chega no consultório, lá no consultório, André, e é muito engraçado, fala assim, doutor, eu vim aqui, mas o meu negócio não é por causa de estética, é por causa de saúde. Aí eu falo, pessoal, tá tudo certo. A estética, de uma certa forma, é saúde, porque se você se olha no espelho e tá bem consigo mesmo, você vai ter o ânimo para ir fazer o exercício que vai te trazer inúmeros benefícios. Em relação ao uso associado do que falou da bariátrica e tudo mais, eu não sei quanto tempo nós temos, só para dar uma passada rápida disso, nós voltamos a falar em outro momento. Sim, é extremamente legal utilizar esses análogos de LP1, ou seja, todas essas medicações associados a procedimentos, inclusive a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é feita, tem o desvio do intestino, ela é feita muito para que não se absorva um tanto de nutrientes, principalmente os carboidratos, porque ele pula o local de absorção maior, mas também para encurtar o espaço que a comida chega lá embaixo, para que os análogos de GLP-1 sejam despejados na corrente sanguínea e o indivíduo tenha essa sensação de saciedade. Então, o que acontece? O cara bariátrico, o paciente bariátrico, diminui o trânsito intestinal, a comida chega mais rápido no intestino, libera mais rápido o GLP-1. Freio ileal. Legal, massa. Só que depois de 2 anos, 3 anos, o nosso organismo é extremamente inteligente. Então, o que acontece? Existe uma adaptação e esse freio ileal vai se esmaecendo, vai perdendo a força. E aí entra a parte do plasma de argônio, da dilatação da anastomose, que aí é um outro assunto que a gente fala em outro momento, mas quando você a sua produção de GLP-1 já está ali meio que acostumando com aquela chegada, já não tem o mesmo efeito, a administração extra dessa medicação funciona. E a gente está vendo nos nossos pacientes aí que quando a gente faz, que vem para o plasma por reganho de peso pós-bypass, a gente usa, em alguns casos, os análogos de LP1 com ótimos resultados. Em relação a balão, né, André? A balão e a gastroplastia endoscópica, da gastroplastia endoscópica, nós fizemos uma publicação num dos maiores periódicos da ciência no nosso segmento, que fala que a gastroplastia endoscópica, e isso a gente pode extrapolar para os outros procedimentos provavelmente,
Quando ela está isolada, ela tem uma perda de peso de 9 a 12 meses, a cerca de 20% do peso corporal total. Quando associado a análogos de GLP-1, nem estamos falando do Ozempic ainda, porque a hora que entrar isso aí no Ozempic, eu estou achando que isso vai explodir. Eu e a doutora Carol Hoff, de São José dos Campos, nós estamos fazendo essa análise desses dados com a SEMA, e aí o negócio pode ser até mais preeminente, mas já mostrou que a associação de procedimentos endoscópicos, tanto o balão quanto a gastroplastia endoscópica, a perda de peso é otimizada, chegando a montas generosas, como 25% do peso corporal total, até mais que isso. Vocês podem imaginar, isso aí é resultado de cirurgia bariátrica, né? Então, a combinação é o caminho. Para vocês que estão buscando um tratamento, é evidente, como eu falei anteriormente, que a mudança do estilo de vida é o que faz o clique. Só que as ferramentas para chegar lá são muito importantes. Aí temos a SEMA, temos o balão, que o balão, por exemplo, dá uma média de perda de peso de 15% a 20%. A semaglutida dá 10%. Se você for fazer no elas por elas, o balão ganha da semaglutida assim, com louvor, entendeu? Mas são procedimentos, são abordagens estratégicas diferentes que podem se somar, mas são individualizadas. Lá na Healthman, nós temos aí a condição de... Nós fazemos isso já há mais de 12 anos, então é aquele negócio que a gente já entende que a gente faz uma triagem, uma indicação muito precisa do que é o melhor para o paciente. Né, André? Quantas vezes chega o paciente para mim com IMC de 26, que é um sobrepeso, mas ele quer pôr balão, quer fazer procedimento, fala, calma aí, você vai, eu peço os exames, agora você vai dar seguimento com o André. E aí, depois de 6 meses, eu vou lá falar com o André e falo assim, pô, tá vendo aquele paciente que você me mandou? Então, eu usei lá o Ozempic nele, ou mesmo outros análogos, ou associações de drogas, né, André? Tipo, Sim. que você faz muita coisa interessante, e o cara tem um resultado excepcional. Então, cada um tem o seu tratamento, cada um tem a sua identidade própria. O que nós fazemos é o acolhimento desse paciente, dar a ele a certeza que ele está sendo olhado, que ele está sendo cuidado, e a partir desse momento nós escolhemos a estratégia para ajudar esse indivíduo a ter um bom desempenho na mudança de estilo de vida. É isso que o André faz, é isso que eu faço, é isso que a Annelisa faz. Essa é uma grande filosofia, um acolhimento, um entendimento do que ele precisa para uma abordagem mais assertiva, né, André? Eu acho que esse é um caminho, né? É isso, e mais importante de tudo, eu mostro que quem tem que se cuidar é ele, né? É o paciente que vai fazer o negócio funcionar, né? Ele que vai fazer a coisa surtir efeito ou não, depende dele, a gente ajuda, né? Tem algumas perguntas até para finalizar que vai dar nosso tempo aqui. Essa troca de agulha deve ser diário, semanal. Se for no Saxenda ou Victosa, diariamente, não se reutiliza a agulha do Ozempic semanal. Então, a agulha é uso único, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que tem pacientes que às vezes reutilizam a agulha. Não façam isso, por favor. A agulha é descartável. E se tem algum horário correto para usar? Não existe um horário correto para usar nenhum dos análogos do GLP-1, tá? Seja o Ozempic, seja o Saxenda, seja o Victosa. Só procurar o Ozempic, usar no mesmo dia da semana, terça-feira, toda terça-feira. Você usa, e se for o Saxenda ou Victosa, procurar utilizar dentro do mesmo período do dia, manhã, tarde ou noite. Não importa se você já comeu, se você não comeu, se você está em jejum, não vai te causar uma hipoglicemia, nenhum deles vai causar André, hipoglicemia. essa Oi. questão é muito interessante. Quando é o Ozempic, né? O Ozempic é uma vez na semana, o horário tanto faz, porque você vai ter uma ação prolongada. Entretanto, os análogos de uso diário, a lógica, e me corrija se eu estiver errado, André, porque você aqui na clínica, quem faz isso é você, eu falo, tem que dar remédio. Eu falei, você tem que falar com o André, que não é o meu trabalho.
o horário de se aplicar o diário tem que ser num horário que vai te trazer o efeito, né? Se você aplicar e for dormir, talvez o seu pico de efeito não seja tão adequado. O que você acha, né? Então, eu tenho a experiência eu tenho das mais diversas, né? Teoricamente, assim, a liraglutida, né, o Saxenda, ele tem uma ação de praticamente 24 horas. A gente sabe que um pico de ação dele são 5 a 6 horas, 4 a 6 horas após a aplicação. Mas ele tem uma sensação o paciente fica com sensação de empachamento Relaxa. horas depois, 18, 19 horas depois, ele dá relato. Então, eu tenho muito paciente que prefere tomar à noite porque é o horário que ele vai lembrar de tomar, que ele não lembra de tomar de manhã, ele não lembra de tomar depois do almoço e se adapta bem. Né? Eu tenho pacientes que às vezes eu tenho que começar a mudar o horário, tenho pacientes que começam, que aplicam de manhã, mas aí chega à noite, a medicação já não surte o mesmo efeito, eu passo para dar para ele tomar mais no meio da tarde, E à noite é onde o bicho pega, né? que é a hora que o bicho pega na maioria das vezes. Mas eu tenho pacientes que seguram super bem um tempo maior. Eu tenho muito paciente aqui de balão, sem balão, gastroplastia sem gastroplastia, que faz o uso do Saxenda antes de dormir. E não passa mal, não tem nenhum mal-estar, acorda bem e consegue levar até o dia seguinte, se adaptou bem com o período noturno. Né? Então, volto a falar, isso é uma coisa que eu também achava que só de manhã que era o melhor horário, não. Depende muito de paciente. Eu tenho paciente que aplica de manhã, de tarde e de noite. O que tem que ser assim, a partir do momento que você se adaptou naquele horário, não Entendi. ficar mudando muito de horário. Assim, se você acorda às 5 horas da manhã durante a semana, e aí no fim de semana você acorda às 10, você não precisa acordar às 5 da manhã no fim de semana para aplicar. Né? Você acorda, aplica na hora que você acordar. Um gap de 6 horas, 7 horas, você faz a mesma dose. Não precisa pular para o dia seguinte. Se num dia você não conseguiu tomar, no dia seguinte você não dobra a dose. Mantenha a dose inicial. Se você ficou 3, 4, 5 dias sem tomar, aconselho, não volte para a dose que você estava tomando, volte para uma dose mais baixa, porque senão você vai passar mal. Né? Aí já são pequenos ajustes que a gente vai fazendo, mas o que você falou tem um sentido, mas eu tenho pacientes que utilizam à noite que seguram super bem o resto do dia. Né? Porque a maioria das vezes é à noite que eles têm o sintoma, mas muitas vezes à noite eles têm o sintoma porque eles comem errado durante o dia. E quando eles usam à noite, eles conseguem melhorar as primeiras Comportamento refeições alimentar. do almoço, e isso diminui, inclusive, o ímpeto noturno de comer. Então, você vê que como é muito louco isso, né? Às vezes o paciente se adapta super bem com o Saxenda à noite, né? Que tem como liberação, aplicação diária, ele se dá super bem porque ele melhora a alimentação do dia. E quando melhora a alimentação do dia, a impulsividade noturna diminui também. Né? Então, essa coisa de a impulsividade noturna às vezes está ligado à má alimentação do dia, que é o cara que não acorda, não quer tomar café da manhã, aí vai almoçar qualquer coisa às 2 horas da tarde, come qualquer pão de queijo, come isso porque não dá tempo de comer nada, aí à tarde trabalha pra caramba, chega em casa e quer comer o mundo. Né? E está errado. Então, quando ele melhora isso da parte da manhã, até porque o Saxenda ele consegue melhorar, equilibrar um pouco melhor, ele faz isso aí direitinho, muitas vezes à noite também isso acaba melhorando. Então é interessante essa sua colocação, mas é interessante como a gente vê também algumas mudanças de comportamento, mesmo com a medicação sendo um horário meio estranho, entre aspas. Interessante, né? Individualizar, né, cara? É aquela história, é o que a gente sempre faz. Individualizar. A lógica diz uma coisa, entretanto, a prática pode trazer surpresas. E é por isso que a individualização de cada tratamento e a busca da solução que mais cabe para cada um é o ideal, né, André? A gente tem aí pacientes que usam medicações ansiolíticas e não tem uma resposta boa, aí você vai lá dar complementa com alguma coisa e bumba, sensacional, bingo, deu super certo. Mas cada um é cada um. Por isso que lá na clínica a gente tem eu que faço procedimento, o André que cuida de micronutrientes e drogas associadas, a Anelisa que cuida da parte glandular, que é a parte da endocrinologia. Então, a parte emocional, a Juliana cuida. As nutricionistas, os macronutrientes.
associados e dietas e afins. Então, assim, é um grupo que faz com que a coisa ande para frente. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda patina também, né? Porque a obesidade é paciente dependente, a gente dá a ferramenta, mas o milagre quem faz é o paciente, né? Então, talvez o que deveria ficar aqui desse encontro muito bacana e produtivo é que o milagre, ele vem, o santo é conhecido. Nesse nosso caso, o santo é conhecido e o santo é o paciente. Nós somos ali, no máximo, os coroinha que ajudam o padre a rezar a missa para dar um grau no serviço, entendeu? A gente passa um pano. Ah, e tem que mudar, cara, tem que mudar o estilo, é que a gente já vem batendo na tecla, né? Não tem jeito. É mudança. Mas eu acho que pelo menos a gente conseguiu nessa live, né, Sally? Foi legal pra caramba. Muita gente escreveu, muita gente mandou pergunta. A gente está uma hora aqui batendo papo e a gente pode fazer outras de outras drogas.